O nome pode parecer estranho, mas cromo é um mineral que a gente encontra em alguns alimentos. Brócolis tem cromo, maçã tem cromo, cereais integrais tem cromo. E você pode acreditar também porque ele ajuda a emagrecer. Mas será que é o cromo que ajuda a emagrecer? Ou são outros fatores que envolvem isso tudo? A gente convidou aqui a doutora Renata Liboni, que é a endocrinologista do quadro Emagrecendo com a Lu, que vai acabar semana que vem, né? Com certeza. E a gente tá na expectativa para ver se as meninas vão emagrecer. Então, vamos ver como é que foi o resultado delas, festa de final de ano e tudo. Então, semana que vem, tá? Quarta que vem a gente encerra com o quadro Emagrecendo com a Lu. E a doutora Rê, ela é a dona oficial da balança. Da balança do quadro Emagrecendo. Já sabia se as meninas conseguiram a meta. Bom, mas esse é um outro assunto. O assunto com a doutora Renata Liboni agora é cromo. É o mineral. É um mineral. E só no alimento que a gente encontra ou em outro lugar também? Não, basicamente no alimento. Tá. Então, igual você falou, no brócolis, a maçã, os cereais integrais e o levedo de cerveja também. Ah, é? É. O levedo de cerveja é o quê? A própria cerveja? Não, ele é ele é um grão, né? Ele é um cereal que daí é utilizado para, entre outras utilidades para a fabricação da cerveja. Mas a cerveja não emagrece por quê? Se tem o cromo. Porque daí ele tem outros componentes, né? Entre eles o álcool, que é bastante calórico, né? Daí acaba... Entendeu? Gente, não adianta falar que cerveja emagrece porque tem cromo não, tá? Tá bom, Zé? Você entendeu, né, Zé? Mas o cromo, por que tá se falando tanto do cromo agora para emagrecer? Então, aqui o que acontece no cromo, o cromo ele é um mineral que ele ajuda na ação da insulina, tá? Então, alguns estudos eles têm mostrado que pacientes que têm a chamada resistência à ação da insulina teriam um benefício com o cromo de melhorar a ação desse hormônio e adjuvante, e juntamente com isso eles acabaram perdendo peso também, né? Então foi primeiramente os primeiros trabalhos que vêm surgindo com o cromo, e a gente encontra mais na literatura, voltado para pacientes com diabetes, em especial diabetes tipo 2, que tem esse perfil de resistência insulínica. A Sandra do centro disse que é tua paciente, inclusive. Ela perguntou, quem tem tireoide, o cromo ajuda? Não, ele não vai ter influência, não vai ter problema em relação a... Não vai ter problema, por exemplo, do consumo do cromo em pacientes que são portadores de doença de tireoide, mas parece que tem realmente um benefício maior nesses pacientes que têm um perfil de maior secreção de insulina. Então, o que acontece? São pessoas que têm uma gordura abdominal mais acentuada, que não é aquela a gordura que a gente chama de gordura androide ou tipo maçã. Né? Então, a insulina, quando ela é muito aumentada, quando ela encontra uma resistência maior para funcionar, acaba aumentando a fome. O tecido adiposo tem uma capacidade maior de captação de açúcar, né? Então, daí, com isso, o cromo equilibraria essa resistência, facilitaria o trabalho da insulina, e daí pode ocorrer secundariamente a perda de peso. Agora tem gente, e a gente escutou várias vezes isso, a gente escuta isso dos médicos, de vocês todos, falando que uma alimentação saudável é a base para um bom emagrecimento. Sim, exatamente. E a gente escuta bastante falar e sabe, por pesquisas também, que maçã tem bastante fibra, o brócolis tem bastante fibra. Exatamente. Que os próprios grãos integrais têm bastante fibra. Então não seria a fibra a grande atriz aí para emagrecer, seria o cromo? Tanto um quanto o outro. Na verdade, é um conjunto. O que acontece? A obesidade, ela não é uma doença que tem um fator só. Então, são somatórias de várias coisinhas, né? Então, tem alguns fatores genéticos, alguns fatores ambientais, algumas desregulações hormonais. Então, corrigindo, às vezes, um só fator não garante um resultado. Então, a gente vê isso em várias pessoas, né? Que fazem um monte de dieta ou se mata de malhar na academia e não tem o mesmo resultado daquele, por exemplo, que come o arroz e feijão e caminha do ponto de ônibus para casa e mesmo assim consegue manter ou emagrecer um pouco.
né? Então, são organismos diferentes, por isso que a gente tem uma diferença grande no resultado que varia muito nos estudos até de um elemento só. Então, a gente vai encontrar trabalhos em que o cromo realmente funcionou, vai encontrar outros e que mostra que não tem tanto benefício. Entendi. Né? Porque realmente não é só a questão só da fibra, do alimento, ou só do cromo. Né? Então, porque são vários fatores que levam aquele desfecho, né? No caso do excesso de peso. A Fátima, do Conjunto Monte Carlo, um beijo, Fátima, para você. Ela diz que é diabética, tá com sobrepeso. Pergunta dela é ótima, eu também quero saber. Só na alimentação que tem o cromo. Sim. Mas, então, quanto de maçã que a gente tem que comer? Então, quanto de brócolis, doutora Renata? É até interessante, os pacientes que são diabéticos, que são sobrepeso e têm esse perfil de insulino-resistência, eles têm uma deficiência de cromo. Então, daí neles estaria indicado até a reposição. Então, fazer uma suplementação, ou com o próprio levedor de cerveja, que a gente encontra em cápsulas, ou com algumas formulações contendo o cromoquelato, né? Sempre prescrito numa quantidade, desde que respeite a quantidade diária Então já existe um comprimidinho só de cromo, no Tem, caso. Exatamente. Não já pode existe. Ir tomando igual um doido. Tem a dosagem, tem a dosagem recomendada por dia, tem a dosagem mínima e a dosagem máxima também. Que daí vai por peso, altura, essas Não, coisas? é uma dose que é de 100 a 300 microgramas por dia. Entendi. Que também tem que avaliar muito, viu, gente? Às vezes você vai aí numa loja de suplementos e fala assim, eu quero o tal do cromo que a Lu e a doutora Renata falaram no programa. É lógico que eles vão te vender. Obviamente, a loja vai querer lucrar. Mas, por exemplo, se você faz uma alimentação e dentro dessa tua alimentação já tem cromo, de repente, se você tomar uma suplementação, vai ser muito cromo dentro de você. O que acontece se tem muito cromo? Não tem assim... Emagrece muito? Não tem um efeito colateral específico. A tendência, o organismo, ele é muito esperto, né? Então, todo esse excesso, a maioria das vitaminas que a gente excede no consumo, a gente joga no nosso lixinho, né? Então, vai embora geralmente pelo xixi. Então, a urina ela tem a capacidade de depurar. É claro que tem, por exemplo, no caso da vitamina C, quem tem uma propensão, se ingere muita vitamina C, além da fruta, daquilo que vem na alimentação, pode ter cálculo renal, né? Pode ficar predisposto a algumas infecções urinárias. Então, isso varia, né, de organismo para organismo. Mas, em geral, o organismo ele libera. Em todo caso, a gente recomenda que sempre faça uma avaliação e um acompanhamento porque não é toda vitamina que também é isento, não é toda vitamina, todo mineral que é isento de efeito colateral. Verdade. A gente tem algumas que tem uma margem de nível mais estreito, né, entre o que é tóxico e aquilo que é benéfico. Né, como o caso de vitamina A e algumas outras substâncias. Doutora Renata, para quem ligou a TV agora e está lendo aí embaixo, cromo ajuda a emagrecer. Qual que é a tua dica? Então, a dica é que as pessoas que têm uma propensão a ter essa deficiência, que é os que têm um perfil de resistência insulínica, ovário policístico, diabético tipo 2, que eles conversem com o médico, com a nutricionista, se é vantajoso ou não a reposição, a suplementação com cromo. Para aqueles que estão procurando usar o cromo com a finalidade pura e simplesmente de emagrecer, ainda o resultado é muito variável. Né? Então, teria que realmente pesquisar mais, conversar mais também com o médico, com o profissional de nutrição, nutrólogo, que esteja acompanhando, para saber se tem a indicação ou se seria benéfico o uso ou não. Porque o cromo não é um remedinho para emagrecer que você toma e plum! Tá magrinha. Isso a gente ainda não existe. O dia que existir, eu e a Rê, a gente vai ficar rica. Entendeu? Com certeza. Obrigada, Rê. Obrigada Te pelo vejo convite, quarta que vem. Com certeza. Com a balança oficial do quadro Emagrecendo com a Lu, a balança da doutora Renata Liboni. Vamos ver se a Sônia, de 62 anos, conseguiu atingir a meta que era entre 8 e 10 quilos. 10 quilos, E a Maria Cristina, de 50 anos, que a meta era entre 10 e 15. Se deu 10, beleza. Ótimo. Se deu 11, ótimo. 15, maravilha. Com certeza. Passou disso, então, a gente solta até bexiga. Com certeza. Faz uma festa. Obrigada. Obrigada.